número 5. Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos ler aí o verso de número 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Podem sentar, em nome de Jesus. Quem aqui é da paz? Pastor, eu sou da guerra. Tem uns irmãos aí, que não dá paz no Senhor, porque diz que sempre está em guerra. Mas Jesus sempre, quando chegava, ele saudava como, irmãos? Com a paz do Senhor. E com o ósculo santo. Outro dia eu falei que ia dar um ósculo santo no irmão. O irmão está me estranhando. Que negócio de ósculo. Gente, irmão, não sabe o que é que tem lá não? Não sabe o que é ósculo não? Jesus saudava assim os seus discípulos, os judeus se saudavam assim. Não, comigo não. Mas, gente, irmão, que é isso? Paz e amor. Pois é, irmão, a tradição, lá dos judeus é essa, de se saudarem com um beijo. É algo natural entre eles. Meu pai tinha esse hábito, não por causa dos judeus, mas era algo dele. Quando eu era pequeno, mas quando atingimos a minha idade, a gente já começa a ir tirando, com vergonha dos coleguinhas, Mas meu pai sempre tinha esse hábito, de dar um beijo. Mas, irmãos, aqui a palavra de Deus diz que bem-aventurados, felizes, prósperos são os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Agora, quem são esses pacificadores, senão aqueles que já se reconciliaram com Deus, senão aqueles que têm a paz mediante a cruz de Cristo. Então, os pacificadores são aqueles que se reconciliaram com Deus e têm paz com Deus mediante a cruz. E agora se esforça, agora dá o seu melhor mediante o seu testemunho de vida para levar a outras pessoas o que? Esse Cristo, que é a paz. Ou seja, levar outras pessoas a terem paz com Deus. Se você perguntar a muitas pessoas aí fora, vão dizer que estão em paz com Deus, mas não estão. Você vai chegar aí fora e vai dizer que alguns são filhos das trevas e eles não vão aceitar, eles vão dizer que são filhos de Deus. Porém, a Bíblia vai dizer que os filhos de Deus são aqueles que fizeram o quê? Que receberam a Cristo, confessaram o seu nome, desceram as águas ali no batismo, e ali houve o que, pastor? A reconciliação. E quando há a reconciliação, o que acontece? A paz se manifesta. Pode estar ali a guerra que for, a briga que for, mas quando há ali a reconciliação, o pedido de perdão, o pedido de desculpas ou retratações, aí a paz, ela reina. E as pessoas muitas vezes não entendem. Elas querem ter paz com Deus, elas querem ser filhos, eles querem ser filhos e filhas de Deus, eles querem morar no céu, mas não querem se reconciliar com Deus. Porque para se reconciliar com Deus vai ser necessário haver o arrependimento de coração.
E arrependimento não é remorsos, arrependimento é você estar caminhando num lugar, descobrir que é errado, então você muda de direção. Então, quando alguém descobre que não vai poder mais ir para o paredão, não vai poder mais usar droga, não vai poder mais beber, tem vários namoricos por aí, então o que elas fazem? Não quero não. Olha, a camisa da irmã está até escrito ali, paz, né? Agora que eu vi. Mas eles querem a paz. Eles querem a salvação, eles querem morar no céu, mas não querem se arrepender. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista, ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? E assim que as pessoas estão fazendo, estão fugindo. Estão fugindo, mas fugindo para onde? Se só há um lugar para nos refugiarmos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eles querem a sombra, eles querem a proteção, mas não querem que Deus seja Senhor de suas vidas, que Deus dirija os seus passos. Todo mundo quer paz no mundo. O problema é que Jesus, ele não estava falando aqui, irmão, simplesmente de trabalharmos sobre a paz no mundo, porque seria algo muito bom a se fazer. O anticristo mesmo, ele vai propor a paz, um mundo, de igualdade, um mundo onde todos vivam de igual maneira, que não tenham necessidade. E se você observar aí o cenário geopolítico, você vê alguns países já se posicionando, querendo implantar o tal do socialismo, que de social não tem nada, é uma ideia até boa, mas não se sustenta. Isso só vai acontecer quando o anticristo de fato se manifestar. E os países que estão indo nessa de socialismo estão afundando, os moradores estão sendo destruídos por conta disso. Porque no fim das contas não é nada para o social, mas só para as classes majoritárias. Então seria bom nós trabalharmos, nos empenharmos pela paz no mundo. Mas Jesus não estava falando sobre isso. A paz, apesar dela ser importante, mas ela não é a qualquer custo. Ou melhor, ela tem um custo. A paz, ela tem um custo. Nós precisamos entender que aqui, primeiramente, Jesus está falando sobre a paz em mim. Eu trabalhar a paz dentro de mim. Ou seja, eu ser um homem de paz, eu ser uma pessoa de paz. Eu ser uma pessoa melhor, eu ser uma pessoa comedida, eu ser uma pessoa que dê o fruto da temperança, ou seja, eu sou alguém que, não que eu me governe, mas que o Espírito Santo me governe. Que o Espírito Santo não me permita reagir quando eu for atacado. Que o Espírito Santo não me permita que eu venha me vingar quando alguém me causar danos e prejuízos, porque a vingança pertence ao Senhor. Então, ao invés de nós corrermos por aí e querermos que todos tenham paz, nós precisamos ter paz primeiro. E a Bíblia vai dizer: tem de paz com Deus e tem de paz também com os homens. Ou seja, nós precisamos ser da paz. Nós
pessoas podem, estar em guerra com a gente, mas nós não precisamos estar em guerra com ninguém. Essa semana mesmo eu falei algo até parecido com minha esposa sobre isso, acerca lá do trabalho. Então, eu não tenho problema, quem tem problema são eles, então não tenho porquê eu sofrer ou padecer por conta disso. Então a gente vai vivendo, irmãos, porque a paz tem que estar em mim, tem que estar em você. As pessoas sempre vão vir em guerra contra nós. E quando souberem ainda que nós somos cristãos, quando souberem ainda que nós levamos o Evangelho, elas vão querer ainda mais tirar a nossa paz. Vão querer soltar ali as suas piadinhas, para ver se nos tira da paz. Sabe aquela pessoa que você está lá no seu canto quieto, e aí aquela pessoa fica indo em você, fica indo, e você ali diz: olha, me deixa aqui quieto, eu estou aqui na minha paz. E você está vindo querer me tirar? Olha o que você está querendo. Então me deixa aqui na minha santa paz. Mas ainda que essa pessoa venha e insista, nós precisamos nos manter em paz, irmãos. Nós precisamos estar controlados. Olha o que diz lá no livro de Isaías 52, versículo de número 7. Isaías 52, versículo de número 7. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Olha que lindo, irmãos. Quão suaves são sobre os montes, olha só, os montes eles sentem suavidade nos pés daqueles que anunciam as boas novas. Olha que interessante isso. Os montes, irmãos, a natureza, ela sente a leveza daqueles que anunciam as boas novas, aqueles que nos faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação. Ou seja, nós fomos chamados para trazermos boas notícias, boas novas. Mas às vezes nós estamos indo, irmãos, as pessoas levando boas notícias ou más notícias. Você conhece alguma pessoa que sempre quando vem conversar com você só traz negatividade? Eita Jesus, só vem falar de derrota, só vem falar de problema dos outros, e conta isso, conta aquilo, e você fica assim: rapaz, não tem ela de boa, não? Só tem coisa ruim, não tem coisa boa. Eu aprendi a perguntar assim: ficar de tudo isso aí, me conta aí uma coisa boa. Pois é. Porque se como não bastasse, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as pessoas ainda vêm trazer as delas, irmãos, e a dos outros. Sabe quem sai narrando a vida de todo mundo assim, só coisa negativa, mas não vem contar as coisas boas. Ninguém conta, só conta as más. Aí você acha que a terra não sente o peso desses pés carregados de más notícias? Vê, irmãos, tem canais mesmo aí jornalísticos que eu parei de assistir, porque é só miséria, é só matança, é só
não é porque quer dar a notícia, mas é porque quer fazer a notícia, né, de clamor, quer fazer a notícia de atração de público. Uma coisa é você chegar, olha, no bairro tal, aconteceu isso, isso e isso, a polícia, pronto, beleza, deu a notícia. Mas você ficar meia hora, uma hora de relógio, indo e vindo, fazendo aquela expressão e tal. Não, irmão, isso não é notícia. Isso não é um canal de notícias boas, é um canal de notícias ruins. Então tem jornais aí que eu nem assisto mais, irmãos, porque não tem nada de bom. E a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque senão a gente vai absorvendo. E aí aonde a gente for e aonde a gente estiver, a gente vai estar reproduzindo as más notícias. E aí, em vez de estarmos levando paz, levando alegria, levando boas notícias aos ambientes, aos lugares que nós vamos estar levando coisas ruins, coisas desagradáveis. E Jesus, ele disse, bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam, ou melhor, aqueles que são pacificadores. E aqui nós vemos que as pessoas, elas precisam entrar no relacionamento com Cristo. As pessoas precisam saber do nosso relacionamento. A Bíblia vai dizer que nós somos cartas vivas para serem lidas pelas pessoas. Nós precisamos falar mais de Jesus e menos de nós, as pessoas. Nós precisamos estar buscando mais oportunidade onde nós estivermos para falarmos de Jesus, contarmos as histórias bíblicas, darmos testemunhos de nós mesmos ou de outras pessoas que nós conhecemos, do que Deus fez na vida deles, do que Deus fez nas histórias da Bíblia, na vida de várias pessoas. Porque fazendo isso, nós vamos estar levando paz a essas pessoas, nós vamos estar levando esperança, nós vamos estar levando Jesus. E elas então vão ter a oportunidade de ter o quê? A reconciliação com Deus. Romanos 10:15 vai dizer: como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Então, Deus se agrada de quem dá boa notícia. Deus se agrada de quem propaga o seu evangelho. Pastor, mas eu não gravo muito os textos da Bíblia. Não, mas não precisa. Quantas vezes você já viu alguém dar um folheto e dizer apenas Jesus te ama? Deus tem um propósito na sua vida. Mas lembra do que lemos lá em Oséias? Corramos e prossigamos. Ou melhor, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O bom é que nós conheçamos Ele ainda mais. Mas se eu não tenho desenvoltura de falar tanto, não tem problema. Mas só em você dizer a alguém, Jesus te ama. Só em você dizer a alguém, Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Isso todos nós podemos dizer. Deus tem o poder para transformar a sua vida. Tem pessoas que quando ouvem palavras tão simples como essas, o coração se regozija, o coração recebe paz, porque elas estão em tantas guerras, elas estão passando por tantos problemas, e de repente chega alguém ali do lado dele, do lado dela, e diz: olha, Jesus te ama. E ela é uma pessoa que se sente a pessoa mais abandonada desse mundo. E ela então vai descobrir pelos seus lábios que tem alguém que ama ela, tem alguém que ama ele, tem alguém que se importa com ele, se importa com ela. Todos podem nos abandonar, mas o Senhor, Ele nunca nos abandonará. É por isso que Jesus, Ele disse: bem-aventurados são os pacificadores, porque deles é o reino
dos céus. Por mais que contraditório isso pareça ser, irmãos, os pacificadores de verdade também eles são criadores de problemas. O pastor seu disse que era para levar paz, é para levar as boas notícias. Mas quem leva a paz também cria muitos problemas, não é verdade? Jesus ele levava o que, irmãos? A paz onde ele ia. Jesus levava o pão, Jesus levava o peixe, Jesus levava a cura, Jesus levava a libertação de demônios, a transformação de vida, o perdão. E ali onde ele estava, criava-se o que? Problema. Jesus disse: eu tenho andado entre vocês, e eu tenho feito tantas coisas boas, e vocês me perseguem pelo quê? Mas todo mundo que chega, irmãos, oferecendo a paz, oferecendo uma boa notícia, tem pessoas que não querem ouvir boas notícias. Tem pessoas que querem continuar onde estão vivendo o que estão vivendo. E quando você chega e propõe um caminho como esse, você se torna um inimigo dele, inimigo dela. Então muitas vezes, por você estar levando a paz, você vai ser um criador de problema. Porque essas pessoas estão em guerra, primeiramente com quem? Com Deus. E elas primeiro precisam ficar tristes, para então ficarem felizes. Como foi que eu encontrei felicidade? Foi quando eu fiquei muito triste. Foi quando eu fiquei muito para baixo. Foi quando ali eu desci até o limite. É como o J. Neto diz, né? Enquanto tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz. Hoje tenho uma nova vida, me ando com Jesus. E aí Romanos 8 se cumpre. Nada me separa deste amor. A felicidade não foi o mundo, a felicidade não foi mulheres, a felicidade não foi as drogas, não foi o dinheiro. A felicidade veio depois que eu caminhei por trevas. Foi quando eu já estava andando triste e desesperado, sem controlar a mim mesmo e aos meus desejos. E aí Jesus chegou. Então tem pessoas que vão precisar primeiro estar triste consigo mesmas, para que depois Deus possa fazê-las felizes. E nós estamos aí, irmãos, para ajudar essas pessoas. Ouvir a verdade, ouvir verdades, muitas vezes é desagradável, mas é necessário. Deus ele despedaça, mas ele sara. Deus ele faz a ferida, mas ele também liga a ferida. A repreensão no primeiro momento parece, horrível, mas quem for exercitado nela e sentir o perdão, vai experimentar a felicidade, vai experimentar a paz e a alegria. Alguém vai precisar dizer a verdade. Quem é que vai ter que dizer a verdade? São aqueles que estão guerreando? São aqueles que estão em guerra ou são os pacificadores? Só que aquelas pessoas não vão querer sair. Não vão querer que nós digamos a eles que eles estão errados. Não vão querer que nós digamos a eles que eles estão caminhando de forma errada.
mas nós vamos precisar dizer. Então, os pacificadores, eles muitas vezes vão criar muitos problemas, irmãos, porque nós vamos confrontar a realidade das pessoas que estão sem Deus. Sabe, as pessoas que dizem que estão com Deus, que têm Deus, e você diz que vocês não estão com Ele, e vocês não têm Ele. Você acha que eles vão gostar de ouvir isso? Não vão, irmãos. Mas quem é que convence, pastor? Quem é que vai convencer eles? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Nós só vamos falar a verdade, irmãos, e algumas vezes vamos ter que correr. Nós só vamos ter que dizer às pessoas que elas estão erradas e vamos ter que nos afastar. Elas vão se espernear, elas vão chorar, não vão nos querer perto. E não insista em ficar perto. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Porque é Ele quem vai convencer. E conhecereis a verdade vos libertará. E quem vai levar essa verdade são os pacificadores. Quem foi o maior pacificador do mundo, irmãos? Jesus Cristo. E como é que Jesus ele foi tratado? Qual foi o fim de Jesus, irmãos? Foi a crucificação. O maior pacificador do mundo foi crucificado. E por que eu, não você? Por que eu não vou tomar pedradas? Por que eu não vou sofrer retaliações, constrangimentos, por tentar levar a paz às pessoas? Mas vai valer a pena, irmãos, se nós formos de fato pacificadores, nós seremos perseguidos. Pessoas não vão gostar de nos ter ao seu lado. Não, fulano é muito certinho, deixa ele lá. Fulana é muito santinha, deixa ela lá. Não queremos aqui perto da gente, não. Vamos perseguir ele, vamos perseguir ela. Por quê? Porque eles gostam de tudo certinho. Nós vamos mostrar que o nosso lado é maior, o nosso lado é mais forte. E não é assim, irmãos. O bem sempre triunfará sobre o mal. Já viu nos filmes, já viu nos desenhos, sempre diz: o mal, o bem sempre vence. Sempre o bem vai vencer. O lado que pratica mais o bem, mais coisas boas, sempre vão vencer, irmãos. Nós precisamos entender que a nossa vida não termina aqui. A nossa vida continua na eternidade. Paulo ele disse: viver para mim é Cristo, morrer é lucro. E se eu vivo hoje, eu vivo na fé em Cristo Jesus. Porque ele disse: eu já estou crucificado com Cristo Jesus, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ser cristão é trazer todos os dias a mortificação de Cristo sobre os nossos corpos, sobre as nossas vontades, sobre os nossos desejos e motivações. Que possamos morrer para nós mesmos e vivermos para Cristo todos os dias, para que possamos experimentar a paz, a felicidade, a prosperidade, a alegria de ser um pacificador, de ser aquela pessoa que vai chegar na discussão, que vai chegar ali no problema
não para fazer o problema crescer, mas para fazer o problema desaparecer. Nós precisamos ser aquela pessoa que vamos chegar e colocar ali água fria, vamos colocar o remédio na ferida e não mais lenha na fogueira. E nós precisamos entender isso, irmãos. O tempo está passando, as coisas estão avançando, e muitas vezes nós estamos adoecendo por causa de problemas desnecessários. Vamos ter paz com Deus, vamos ter paz conosco mesmo e ter paz também com os outros. O primeiro passo é ter paz com Deus e depois é ter paz consigo mesmo. E aí nós teremos paz com as outras pessoas. As pessoas podem estar em pânico, podem estar em guerra, mas nós não podemos. O bombeiro civil, ele está ali com um propósito: ajudar as pessoas que estão em pânico. Se o shopping, se a empresa sofre um incêndio, ou o teto cai e acontece umas coisas desagradáveis, o bombeiro civil, ele precisa estar em paz. As pessoas que estão ali dependem da paz que aquele profissional vai ter naquele momento, para ajudar a conduzir aquelas pessoas salvas para fora daquele perigo. Assim somos nós, irmãos. Nós precisamos ter paz em meio às crises. Precisamos ter paz em meio às dificuldades, às tribulações, assim como Cristo, que o mar estava ali agitado e ele estava deitado com a cabeça numa almofada, dormindo. E os discípulos, pastor, estavam em guerra, preocupados, enquanto Jesus dormia. E nós precisamos, irmãos, dessa paz e de exercitarmos essa paz. E você possa escolher uma pessoa até domingo para você praticar a paz. Sabe aquela pessoa que, não vou dizer que te inferniza, mas que tenta tirar sua paz? Aquela pessoa que está sempre em guerra? Não. Você vai escolher essa pessoa para exercitar a paz com ele, com ela, até domingo. E você vai contar no domingo como foi essa experiência de ser um pacificador sobre a vida dessa pessoa. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Homens e mulheres de paz. Ela já veio com a camisa e nem sabia que a mensagem ia ser essa, né? Mas você é de paz da paz. Você é da paz. Deus vai renovar essa medida de paz. Deus vai dar uma nova porção de paz. É a hora que vem cada levante que você tem que ir. Só Jesus. Quando vier o levante, se abaixa. Quando vier o levante, se abaixa. Lembra aquela brincadeira morto-vivo, pronto. Quando vier alguém bem vivo assim ao perto de você, sabe, aquele vivo agitado, aquela viva agitada, aí você morre, aí você morto, estou morto, pronto, morri. Oxe, tá doido, tá doido? Morri, estou morto. Tá maluco? Vou levar para o Juliano. Vai, leva mesmo, vai, leva para longe. Mas vai tudo ficar em paz. Feche teus olhos, liga do teu coração em Deus, coloque no teu coração, no teu espírito,
aquela pessoa que te tira a paz, aquela pessoa